porque agora nós vamos dar um bom dia para o querido Padre Adalton. Padre, uma ótima semana para o senhor. Para vocês também, bom dia. Depois de algum tempo voltei pro estúdio, tá vendo? Viu? Faz quase um mês que eu não vinha pra cá. Quase um mês. Olha, foi corrida a coisa, mas graças a Deus estamos de volta. Tudo organizada. Agora organizada, agora vamos tentar ver se engata toda segunda aqui, senão vai pela internet de novo. Ô padre, nós, acho que foi semana passada, né, Marquinhos? Nós tivemos participação dos nossos ouvintes com relação a SP-306, que liga Capivari a Santa Bárbara do Oeste, que estava cheia de buracos, um asfalto novo, inclusive, né? E ontem eu transitei por essa rodovia, fui dar uma voltinha para ver como que estava a situação. Percebi que alguns pontos foram feitos, aquela operação tapa-buracos, mas chegando ali na entrada de Santa Bárbara, ali do Sapezeiro para frente, a situação tá precária, hein, padre? Tá precária, Tem deputado que ganhou muito dinheiro para fazer o recap, para tentar se reeleger, não se reelegeu, então agora vamos esperar que os próximos pelo menos façam serviço de gente, né? Mas não justifica também ter feito um serviço tão pouco como aquele, porque se meu irmão, eu contrato você para fazer um serviço por 10 milhões de reais, só que 9 é meu, 1 é seu. Exatamente. Então, faça o serviço de acordo, né? Então... por isso que depois de 2 meses, 3, começa a pipocar tudo, né? Isso. Não, e ali, quando fizeram o ano passado, eu falei, nossa, acho que vai dar resultado, porque alguns lugares eles cavocaram, afundaram, puseram, mas infelizmente não tem. Eu acho que enquanto o Brasil não criar um mecanismo onde você tenha que dar garantia pelo serviço que você faz, e nesse caso a empresa foi contratada para fazer a recuperação, não foi recap o ano passado, foi a reestruturação da rodovia. Por isso gastou-se não sei quantos bilhões. Agora, passou nem 6 meses da inauguração, porque foi inaugurado nas portas da eleição, que o governador veio inaugurar. E já está desse estado, quer dizer, chama a empresa e fala, olha, você fez mal feito, faça de novo. O estado não tem mais nada para pagar. E proíbe de participar de novas licitações. E a porcentagemzinha que veio para mim, não vou devolver. Ué... A empresa, se ela pagou, é porque ela quis pagar. Então, aí fica um amarrado no outro, né? Não entende? Tem como cobrar. Então, mas agora é outro governo, então o novo Exato. governo tinha que chegar lá e bater na porta e dizer, olha, tá aqui, você fez, não faz 6 meses que terminou, devolva o serviço. Faça como tem que ser feito. E o pior, você viu o recap que estavam, o tapa-buraco que fizeram? Eu achei incrível, a semana passada, eu passei, eles estavam fazendo tapa-buraco. Um caminhãozinho... com asfalto frio, não é nem o quente, jogava aquelas pedrinhas no buraco e seguia. Quem socava eram os carros que passavam depois. Nem a maquininha para botar em cima, para apertar. Quer dizer, daqui uma semana, a próxima chuva, é a semana que vai chover de novo, vai tudo de embrulho de novo. Só a chuva que caiu ontem nessa região já ferrou tudo. Do lado de lá não choveu tanto ontem. Padre, eu peguei uma chuva ali. Bom, na cidade, eu fiquei na cidade ontem. Na Luiz de Queiroz, que eu fiz o seguinte, peguei a 306, Luiz de Queiroz, cortei por Nova Odessa, aí é outro ponto que eu queria chegar. Aí passei por Sumaré, aí eu falei, vou pegar a estradinha, Sumaré-Montemor, que também foi feito o recap. Realmente, o recap tá legal, tudo. Só que no trecho ali que você passa o pontilhão em cima da Bandeirantes, que é trecho de Sumaré ali, dali do pontilhão até uns 3, 4 quilômetros, eu tô dando risada porque eu não sei se choro ou se dou risada. A gente não sabe se é asfalto, se é terra ou o que é. Não, arrancaram o asfalto, tá um terrão socado, cheio de buraco, sabe aquelas covinhas que você fazia pra jogar bolinha de gude? Tá mais ou menos nessa situação. Daí, de repente, você tem uma faixa asfaltada e o resto não. Pelo que dá pra entender, aquilo ali faz tempo que tá naquela situação. Eu não sei se porque teve essa troca de governo, ainda não foi finalizada a obra. Tem uma máquina quebrada no acostamento lá da empresa que tava fazendo um recap, mas eu achei um absurdo. Uns 5 quilômetros lá nessa situação. Depois, a rodovia tá bacana, tá legal, foi feito um serviço legal.
Mas eu fiquei assim, caramba, não é possível mas ali isso. logo que você passa é mas possível ali logo isso. que você passa por cima da Bandeirante, aquele primeiro pedaço, até aqui no Sapezeiro, tá muito difícil de transitar. Ali a 306 realmente tá muito difícil. Em compensação, aquela baixada e a subida, né, quando você vai dos dois lados, que ali sempre foi crítico, pelo menos por enquanto tá bom. Acho que o que fizeram para drenagem da água tá resolvendo por enquanto, mas não sei quanto tempo não. Eu tava conversando com a minha esposa enquanto a gente tava transitando ontem pela 316. Eu acho que os engenheiros não fizeram o estudo, né, antes de começar a fazer qualquer medida ali, porque é uma rodovia que tem um trânsito intenso praticamente o dia todo e principalmente de caminhões pesados, né, Padre? Porque ali é rota de fuga, né? A grande situação é esta, ali é uma rota de fuga. Quem vem, dependendo do lugar que vem, aquele trajeto, você entra, vem até o Trevo de Santa Bárbara, pega aqui para chegar em Capivari, para pegar depois a rodovia do Açúcar, você desvia de bons trechos de pedágio. Para ir para Limeira também. Para ir para Limeira, para ir para Piracicaba. Bom, nosso tema não é esse hoje, né? O tema não, hoje a gente ia falar de carnaval. Então vamos falar de carnaval. E um amigo meu fez uma piadinha bem divertida, porque eu acho que não vale a pena a gente falar aqui, né? Que em Capivari não tem problema de chuva pro carnaval. Mas tudo bem. Vamos lá então, Padre. Vamos lá. Bom, o que caracteriza o carnaval, né? Eu acho que muita gente pergunta, é uma festa isso, aquilo. Em primeiro lugar, o carnaval, nas culturas onde a gente tem as festas semelhantes ao carnaval, ela sempre foi marcada por uma festa de transgressão. Então, isso antropologicamente a gente explica, né, que todos os povos precisam de alguns momentos onde ele possa extravasar tudo aquilo que ele vai acumulando, tudo aquilo que vai se fazendo, como forma de permitir que tente se voltar ao mínimo possível da normalidade das coisas. Então, nas culturas antigas, sempre nós tivemos, dentro das diferentes culturas, diversas manifestações em que, num determinado momento, havia um extravasamento desta festa. Então, você pega a cultura greco-romana, com Baco e Dionísio, esses bacanais ou as festas dionisíacas, o que eram? Eram momentos específicos, tolerados pelo Estado, em que as pessoas podiam fazer de tudo. A lei fechava os olhos praticamente para aquilo que se extrapolava, e as pessoas podiam então aproveitar isso para voltar à normalidade, né? Então você tira aquela pressão enorme que você tinha para poder voltar. Quando você pega em alguns outros lugares, por exemplo na Babilônia, nós temos a festa das Cécias, as Sácias, que era uma celebração em que os prisioneiros na prisão, antes de serem executados e tudo mais, eles tinham uma semana onde eles se vestiam de reis e eram tratados como reis, inclusive podendo estar ao lado das suas esposas. Olha que coisa chique. Então era uma festa dentro da prisão. Só que terminado esse período, o preso era levado para o corredor no qual ele seria morto, porque daí ele executava-se a pena de morte, porque acreditava que ele poderia morrer feliz, era melhor do que morrer com o espírito mau, porque eles acreditavam que os espíritos voltavam, e se ele morre revoltado, ele vai voltar promovendo a algazarra. Então você permitia que os espíritos morressem felizes, porque assim eles não teriam motivo para voltar para se vingar. Olha o raciocínio de um povo naquela época. Nós tínhamos também na mesma Babilônia, aliás, na Babilônia não, na Mesopotâmia daí, um período em que o rei, próximo ao equinócio da primavera, que é no mês de setembro, no mês de fevereiro, ele ia para uma região diante da estátua de Marduk, e ali o rei era despojado, ele se permitia ser açoitado pelos possíveis erros que ele tivesse cometido naquele ano.
Então era uma festa para o povo, porque todo mundo ia ver o rei apanhar, o rei ser açoitado, e depois o rei voltava e tomava as atitudes necessárias para continuar governando, oprimindo, fazendo o que fazia. Então são festas onde a gente percebe que a subversão dos papéis, elas acontecem de uma maneira muito clara, muito objetiva, né? E depois nós temos aí também, quando o mundo começa a ser dominado pelo catolicismo, na época depois da expansão romana e tudo mais, aí você tem uma sacralização, vamos dizer, da festa. Por quê? Preserva-se a mesma dimensão. Nós temos que entrar na quaresma. Na semana que vem nós vamos falar dela. É um tempo de penitência, é um tempo de recolhimento, etc. Então, para você ter espírito para enfrentar os 40 dias da quaresma, se liberava durante uma semana, durante alguns dias que antecediam a quaresma, que você pudesse extravasar. Então era o período das festas, era o período das bebedeiras, era o período dos grandes acontecimentos sociais, porque ali você comia regado a churrasco, né? Naquela época já tinha o Vale Picanha, que esse ano a Gráfica Fantasma disse que recebeu, mas não deu tempo de imprimir, então não chegou ainda. Mas, então você tinha uma festa regada a picanha, regada a um monte de coisas, né? As grandes carnes nobres para toda a população. Por quê? Porque depois você tinha o recolhimento. Não tinha esse sentido de orgia que nós temos com o carnaval hoje, né? Então, eram estes momentos. À medida que o cristianismo evolui, a quaresma, durante um tempo, ela era precedida por essa grande festa. No período medieval houve um fechamento muito grande e nem mesmo o carnaval podia ser celebrado. Depois, com o Renascimento, retoma-se aí a efervescência de Veneza, com os grandes bailes de máscara, aquelas grandes situações que você começa a ver. Então ressurge o carnaval como um momento de festa, como um momento de alegria, de expansão, preparando para o momento do recolhimento do carnaval, que vem em seguida. Depois, quando chega no Brasil, a coisa melhora, porque daí se coloca o verdadeiro sentido, né, tido como a festa da carne. Então é o período em que tudo é liberado, tudo é possível, tudo pode acontecer, e você começa a ter todas estas movimentações que nós temos hoje, com os bailes de carnaval, associados, na sua maioria, a uma festa mundana, a uma festa da exploração sexual, a uma festa da liberação de drogas, da liberação de tudo, como é feito da maneira de hoje. E após esse período, padre, aumentam-se as confissões? Não, porque hoje nós temos essa situação que eu acho muito interessante. O carnaval se dissociou completamente, porque aqueles que têm um espírito religioso profundo, que tem uma dimensão da religiosidade, ele até vai no carnaval, mas ele sabe os seus limites. Agora, aqueles que não têm nada de princípio religioso, princípio ético e moral, vão pela bagunça da bagunça. Então daí não tem esse feedback, vamos dizer assim, porque eles vai no chamado curtir, é a curtição que se faz, e hoje não só no carnaval, mas em todas as outras festas. Então o carnaval, nesse sentido, ele perdeu a sua essência de ser apenas uma subversão momentânea e passa a ser uma festa onde você quer tirar proveito de tudo, em todos os momentos e de todas as formas. Então esse é o carnaval que nós temos hoje, né? A gente até torce. Acho que ontem eu mandei para você um conjunto de marchinhas muito bem gravadas, muito bonitas, que era o espírito do carnaval daquela época. Você vai no sentido do brincar, no sentido de se divertir, do dançar. Agora, hoje, como é que a gente vê isso? Você não tem mais isso. Tanto que você começa a ter uma série de coisas para se regrar as dimensões e como fazer a festa. Então você não pode falar de música que valorize que tire sarro de opção sexual, você não pode falar de música que possa tirar sarro porque é isso, porque é aquilo. Então você cantar a Cabeleira do Zezé hoje não pode porque é bullying. Você não pode Maria cantar Sapatão. Maria Sapatão não pode porque é preconceito. E são coisas que
você perde a essência, porque na cabeça do povo tem a malícia. Antes, qualquer um de nós cantava. Eu, como criança, quantas vezes a gente não cantava? Daí, olha a cabeleira do Zezé, será que é? E todo mundo que gritava, tentava gritar um mais alto do que o outro quando a banda parava. Por quê? Porque era uma forma de descontração, de brincadeira. Ninguém falava aquilo com o sentido de ofender ninguém. Mas hoje não pode mais. Por quê? Porque na cabeça de quem está fazendo não tem mais essa pureza interior de você se divertir, se distrair. Mas a cabeça de quem está fazendo tem todas as maldades previstas e todas as perspectivas de maldade ou de preconceito já pré-estabelecido. E a coisa vai se perdendo e vai se rompendo. Então, na verdade, para o verdadeiro cristão não necessariamente precisaria existir o carnaval, porque ele já está preparado para a quaresma, não, né? Você pode até se divertir, não tem nada demais. Agora, a grande questão é essa, né? Hoje, você, em determinados bares de carnaval, é difícil você ir, porque você não tem clima para coisa. A situação é tão assim que você não tem clima. Você pega um desfile de escola de samba, que deveria ser a exaltação da beleza, da fantasia, da organização. Os sambas de enredo apostam para isso. Mas onde estão os focos principais? Não é na fantasia. Esse que é o grande problema. É onde não tem a fantasia. É onde não tem a fantasia. E de preferência que não tenha nem a roupa. Entende? A maldade chega a esse ponto, né? Então você perde aquilo que seria se descontrair, se divertir e aproveitar. A essência. Mas eu quero desejar um bom carnaval para todo mundo, né? Quem vai para o salão, vá com responsabilidade, brinque tranquilamente, procure extravasar, é um momento acho que importante, mas tenha o seu controle, não perca a sua razão, não perca a essência da sua vida por causa de 2 ou 3 dias de folia. Perfeito. Dito tudo isso, semana que vem... Estamos aí para falar de quaresma. Tá bom? Quaresma que no final dela... Vem a Páscoa. É a Páscoa. É a Páscoa esse ano que, segundo os economistas, vai ser abalada pelas lojas americanas, né? Tudo isso, olha que situação. Abalada pela loja americana, por quê? É porque ela era a maior compradora e vendedora de ovos de Páscoa durante o período da Páscoa. Olha só. Quem sabe não vai baixar o preço? Então, né? Porque se você, pela lei do comércio, se você compra menos, a tendência é o preço baixar para todo mundo poder aumentar o consumo. Olha lá. Padre, uma ótima semana. Ótima semana para vocês, um abraço a todos. Parabéns a todas as torcidas que estão em festa. Hoje nós nem citamos muito aqui. Hoje mas tá aí, né? ganhamos, mas vamos lá. Matamos o peixe. Matamos o peixe. Ainda bem que não ficou espinho na garganta. Um abraço. Outra, até mais. Valeu.